como pressionar uma pessoa a dizer a verdade. Sabe aquelas cenas de filmes e séries que o FBI pressiona um suspeito e ele fala a verdade? Como que faz aquilo lá na vida real? Aliás, será que dá pra fazer aquilo? Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você tá no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre a verdade, mais especificamente como obter a verdade, como obter uma confissão, como pressionar a pessoa a confessar a verdade pra você, como fazer aquilo que a gente vê em tantos filmes e séries, você coloca um pouco de pressão, pergunta uma coisa pra pessoa, aí pede pra ela contar a história de trás pra frente até que a cabeça da pessoa fica bugada e ela confessa a verdade pra você. Como fazer isso na vida real? E o mais principal, será que tem como fazer isso? Então vamos começar do início. Uma das principais teorias criadas principalmente pela cultura pop, que a gente vê em tantas séries e filmes e livros, é de que se você pressionar um suspeito, você vai aumentar o nível de estresse e ansiedade dele, ele vai acabar ficando bugado mentalmente e por conta disso ele não vai aguentar e vai acabar confessando pra você a verdade. Além da cultura pop, vale a pena dizer que essa teoria de pressionar o suspeito para ele contar a verdade também é utilizada muito no sistema criminal, no sistema judiciário. Porém, de acordo com as pesquisas, essa estratégia seria uma estratégia meio problemática demais, para falar o mínimo. E na maioria das vezes que você tentar pressionar uma pessoa para te falar a verdade, é mais provável que a pessoa fale algo como um falso testemunho do que te falar de fato a verdade do que aconteceu. Vamos entender por quê rapidinho. Os principais problemas que a gente pode encontrar nesse tipo de abordagem é a produção de informações falsas, pois o entrevistado pode sentir-se obrigado a produzir informações falsas para se ajustar à expectativa do entrevistador. E aí você junta tudo isso com a ansiedade, e a pressão e o estresse, que pode prejudicar a capacidade do entrevistado de se concentrar e se comunicar com clareza. Além disso, um outro problema nessa ideia de que se eu colocar a pressão e o entrevistado ficar ansioso é porque ele mentiu, é que a coisa não é bem por aí. Como vocês sabem, existe o polígrafo. E o polígrafo é uma ferramenta que supostamente poderia detectar quando alguém mente. O teste envolve o uso de sensores para medir a atividade de resposta e basicamente vai medir o quanto o seu sistema psicofisiológico está respondendo e quando os picos de ansiedade ocorrem em comparação à sua linha de base comportamental. E o operador do polígrafo muitas vezes vai seguir essa teoria de que quando eu tenho um pico de ansiedade, quando o cara ficou mais ansioso, foi ali que ele mentiu. E esse é um erro muito problemático, como fica bem claro numa cena da clássica série Lie to Me. Nessa cena a gente vê um profissional sendo entrevistado e sendo submetido ao teste do polígrafo. Ele está ali sendo submetido por um entrevistador, ambos estão com roupas sociais, engravatados, e o entrevistado coloca o dedo lá, tal, coloca a tira e vai respondendo coisas comuns como: a cor do meu cabelo é preto, meus olhos são castanho escuro, eu estou com uma camisa social. E vai respondendo coisas que são óbvias, são verdades checáveis inclusive. E o polígrafo não acusa que o cara tá mentindo. Até então, perfeito. Só que aí o Dr. Cal Lightman troca o entrevistador, o cara que vai fazer as perguntas, por uma mulher muito sensual, com roupas que podem chamar a atenção ali do entrevistado, coloca a mulher para realizar a entrevista. E o que acontece nesse momento? Ela faz as mesmas perguntas, só que sempre se colocando numa posição para chamar mais a atenção do entrevistado ali. E as mesmas perguntas que o cara tinha respondido, que eram verdades observáveis, como a cor do cabelo dele, a cor dos olhos e a camisa, mesmo ele respondendo a verdade, o polígrafo acusa que ele está mentindo, porque ele ficou muito ansioso. E além da ansiedade, teve também um pico de excitação sexual, que o polígrafo também indicou ali como sendo algo fora da curva. E um operador de polígrafo pode olhar aquilo e falar: olha, aqui o cara ficou ansioso, aqui ele mentiu. Tudo isso para dizer que a psicofisiologia por si só não é capaz de determinar se alguém mentiu. E que aumentar um estado de estresse no outro, pressionar a pessoa, não vai tecnicamente fazer com que ela conte a verdade. Pelo contrário, ela pode falar alguma outra coisa e pelo nível de ansiedade parecer que ela estava mentindo. Já precisou convencer uma pessoa a te contar a verdade? Você já tentou fazer isso, você sabe como é difícil. Você quer estar por dentro das melhores técnicas de comunicação e persuasão? Você precisa agora mesmo se inscrever aqui no canal Metaforando. Aproveita a oportunidade, já baixa aqui o dedo no botãozinho de inscrever-se e já está inscrito para receber mais vídeos assim, melhorar a tua comunicação. E também não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa ser um pouco mais persuasivo. Agora bora continuar pro vídeo. Mas então o que eu faço, Vitor? Se eu quero ali que a pessoa acabe me confessando algo? Bom, aí você pode utilizar algumas
estratégias, como sugeridas, por exemplo, por Cliff Lansley, que é doutor pela Universidade de Manchester, no Reino Unido. Você pode seguir algumas estratégias mais amigáveis para tentar estabelecer um relacionamento empático, onde o seu suspeito, a pessoa que você acha que está mentindo, vai confiar em você e não se sentir com medo e falar qualquer coisa que você queira ouvir. A primeira estratégia, então, é utilizar o gatilho de surpresa. A ideia, basicamente, é de que, ao surpreender o seu entrevistado com uma pergunta inesperada ou um detalhe inesperado, isso pode provocar uma reação emocional que pode nos revelar informações importantes. Então, você estabeleceu um bom relacionamento ali com o suspeito, com o entrevistado, deixou ele calmo, tranquilo, mostra uma foto que ele não estava esperando, uma evidência que ele não estava esperando, faz uma pergunta sobre algo que você sabe, mas que ele nem imagina que você tinha acesso, e ele vai reagir com surpresa. Só que quando a gente reage com surpresa, na sequência, porque a surpresa é uma emoção muito rápida, na sequência nós vamos para outra emoção, outro estado emocional. E aquilo pode te ajudar. O cara tava lá dizendo que não fez, ele ficou calmo. Você mostra uma foto pro cara, o cara... medo. E aí a conversa vai para outro lado, porque ele foi pego de surpresa. Uma outra estratégia é gerar confiança no seu entrevistado. É deixar ele ciente de que ele pode se comunicar com você, de que ele pode falar a verdade, e ele precisa saber, ele precisa ter acesso a essas informações de segurança, de que não há nenhuma restrição quanto ao que ele pode te falar. É necessário também criar um ambiente de confiança, um ambiente onde a pessoa se sinta confortável. Então, se for um ambiente às vezes mais vazio, com poucas pessoas na sala, ou um ambiente até mesmo mais fresco, uma temperatura mais amena, pode influenciar para o seu entrevistado ficar mais calmo, mais confortável e confiar mais em você, porque confiança é uma das bases da comunicação. Se o cara se sente confortável com você e ele sente confiança em você, pode ser que em dado momento da conversa, quando você fizer uma pergunta mais séria, ele acabe te falando de fato a verdade. Até mesmo se ele tiver com uma pressão externa sobre ele. Se tem algo fora ali daquela sala, um processo judicial, alguma questão criminal que está recaindo sobre ele e ele confia em você, ele vai querer sentir um alívio psicológico. É quase como se você quisesse contar para um amigo sobre uma merda que você fez, mas que você não pode contar na sua casa, não pode contar na sua família. E aí você vai lá e conta para um amigo. É mais ou menos como se fosse isso. Por fim, uma outra estratégia que a gente pode utilizar é a de confirmar e validar as informações passadas. Então você está lá entrevistando o cara, está conversando com ele, informações objetivas e importantes, como por exemplo, onde você se formou, qual curso você fez, onde você estudou, com quem você trabalhou. Essas informações, a pessoa muitas vezes pode falar qualquer coisa para tentar gerar um convencimento. E como que você vai extrair a verdade dos fatos? Confirmando aquelas informações em outras fontes de pesquisa. O cara te passou a escola que ele estudou, o ano que ele estudou, amigos que ele estudou, você vai conduzir uma investigação social da vida do cara sobre isso. Vai ligar na escola, ver se tem registro dessa pessoa, se ela passou por lá, vai pesquisar pessoas que estudaram naquela escola naquela época, que ele poderia ter estudado, que seriam os amigos dele, vai perguntar para essas pessoas sobre o seu entrevistado. Quando você tiver todas essas informações, essas evidências das inconsistências que ele teve, você vai apresentar isso para o seu entrevistado e vai questioná-lo, confrontá-lo com esses dados. Nesse momento, muitas vezes, o entrevistado se sente acuado e pela confiança que você construiu com ele, ele acaba ali confessando e te contando a verdade. Isso pode sim ocorrer, muitas vezes acontece. Vai depender da situação de fora, vai depender da pessoa que você está entrevistando também e vai depender de como você criou a relação de confiança. Não precisa ser amigo do cara, não é fazer o cara gostar de você, mas é deixar um caminho aberto para ele saber que ele pode confiar em você, que ele pode falar qualquer coisa que aconteceu de verdade. Bom, essas são algumas estratégias que são geralmente utilizadas no sistema judicial, no sistema criminal, muito mais do que você tentar aplicar ali um teste para saber se o cara ficou ansioso e mentiu. Mas claro que cada caso é um caso, precisa demonstrar uma estratégia diferente em cada caso, não é receita de bolo, tá certo? Comenta aqui então quais outras estratégias você quer ver sendo feitas, sendo comentadas sobre entrevista, investigação. Deixa aqui nos comentários o que você quer saber. Não deixe também de se inscrever no canal caso não seja inscrito e de curtir e compartilhar esse vídeo aqui também, tá certo? Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.